Existe um tema que, por mais que ele seja, sim, tratado, não vejo que ele seja tratado ao modo como eu acredito que seria melhor de se expor. Pois bem, o tema em questão que eu quero trazer é a questão da metafísica por trás da oração. Ora, quando nós nos referimos ao ato de rezar, orar, conversar com Deus e pedir-lhe coisas, nascem disso uma imensidade de questões, uma imensidade de dúvidas, relativas, por exemplo, ao efeito disso, se de fato as orações funcionam. Surgem dúvidas se funcionam, de que modo funcionam, e até poderia-se entrar em questões mais profundas, que é possível demonstrar que funcionam? E se sim, por quais métodos? Será que o único método plausível seria o método empírico? Ou seja, eu teria que rezar e ver o efeito? Ou será que é possível demonstrar metafisicamente a possibilidade das orações como alguma coisa verídica? Bem, neste vídeo de hoje, eu buscarei tratar justamente a respeito dessas questões, Para que isso seja possível, vai ser necessário que eu introduza de uma forma breve alguns conceitos sem os quais não é possível, certo, tratar todas essas coisas. E eu vou defender aqui a tese de que, sim, é possível demonstrar por razões racionais metafísicas, ou seja, não empíricas, mas metafísicas de necessidade, que a oração possui eficabilidade, deve possuí-la, e, caso não tivesse, apresentaria-se uma contradição na realidade. Claro, temos sim as demonstrações empíricas, obviamente. Nós poderíamos aqui pegar, por exemplo, experiências de vida e coisas do gênero, mas isso não é o que eu quero me propor aqui, pois quando nós falamos de efeito de oração por experiência de vida, a pessoa que já experimentou isso, já visualizou isso, é uma coisa, ok? Mas o que estamos tratando aqui é algo que tenta visar uma podicidade um pouco maior, ou seja, é aquele tema que vai ajudar a auxiliar aquela pessoa que possui um pé no ceticismo, Ou às vezes até mesmo aquela pessoa que já é convertida, já entende a oração por um ar mais místico, por um ar mais espiritual, mas que tem a curiosidade, interesse, ou às vezes uma necessidade de entender o fundamento metafísico por trás dela. E vocês irão perceber que, uma vez que é exposto o mecanismo pelo qual funciona a oração e qual ele é, vocês vão ver que ele se encaixa perfeitamente com o que dizem os manuais de oração, os manuais de vida espiritual e etc. Isto, considerando que, muitas vezes, a pessoa que escreve esse manual de vida espiritual e mostra esses conselhos para rezar melhor, muitas vezes não entende de filosofia ou de metafísica. Ou seja, mesmo a pessoa que não tem conhecimento profundo de metafísica, ela sabe o método para fazer isso, e isso coincide com as soluções que nós vamos tentar apresentar aqui. Eu peço desculpas se me faltar um pouco de erudição ou às vezes cuidado para fazer algumas explicações, porque este tema aqui, se eu usar algum termo errado ou não conseguir ser claro o suficiente com respeito de algum ponto, pode soar muito diferente daquilo que eu realmente quero expressar, porque ele não é um tema fácil, ele não é um tema verdadeiramente simples. Mas agora, para que nós comecemos, certo? O ato de orar, de rezar, seja pelo mero diálogo, seja por pedir alguma coisa para Deus, ele obviamente exige como um dos objetos, como um dos elementos, a existência de Deus, Então, quando nós vamos tratar esse tipo de questão metafísica, assim como várias outras, é necessário primeiro demonstrar Deus, Então, nós já temos vídeos tratando a respeito disso, existem muitas demonstrações a respeito de Deus que já foram tratadas aqui no canal, E há pessoas que tratam isso muito melhor que eu.
Então essa parte eu vou pular, né? Porque se em todo vídeo que exige essa prévia for necessário mostrar essa demonstração, né? Por exemplo, eu explico aqui as 5 vias, comento sobre as disposições delas, né? Entro talvez em um argumento escotista, etc. Isso renderia muito tempo, né? Então eu vou aqui falar quais que são os pré-requisitos para começar a discutir esse tema, tá? Da questão das orações. O primeiro requisito é aceitar a concepção de Deus. O segundo requisito é aceitar a concepção de alma. E, é claro, né, aceitar as características divinas, como, por exemplo, a da vontade. Então, eu peço perdão se eu não vou fazer uma exposição a respeito dessas coisas que são necessárias para começar a discutir o tema, porque isso rende um vídeo inteiro, né? Nós temos vídeos aqui, por exemplo, falando sobre demonstração da alma, do céu, do inferno, a demonstração de Deus e coisas do gênero. Então, se nós discorrêssemos isso, eu teria que discorrer ponto por ponto, o vídeo teria que ter umas 3, 4 horas, e isso seria amassante. Então, por questão de brevidade e por questão de uma boa exposição, não serão feitas essas minúcias. Agora, indo finalmente para a questão, para que ela comece a se desenvolver. O ato de rezar, né, e de orar, claro, orar se distingue de rezar, né? Reza geralmente dizemos quando é uma frase pronta, já planejada, metódica, e orar dizemos geralmente quando é uma conversa mesmo, né? Um diálogo muito mais natural, criado no momento, improvisado. Mas, em geral, eles consistem como uma essência comum no diálogo com Deus, como uma forma de se aproximar dele. Ora, para que nós entendamos de que forma o ser humano pode se aproximar de Deus, nós primeiramente precisamos ver se podemos traçar uma semelhança entre ele, porque você não consegue se assemelhar, se aproximar daquilo com o qual você não tem algum grau de univocidade, né? Então eu vou partir aqui da semelhança que há entre o homem e Deus, né? Ora, qual é a principal semelhança que nós temos entre o homem e Deus, né? Aqui já partindo de todos os pressupostos anteriores, os quais eu determinei. É a racionalidade, né? A razão que existe no homem é um grau de similaridade com Deus, a inteligência, a sabedoria, as virtudes, ou seja, os graus de virtude tornam a pessoa mais semelhante a Deus, a bondade, o amor e etc. Então, todos aqueles atos humanos que aumentarem as suas virtudes, sejam as teologais, isto é, fé, esperança e caridade, sejam atos que corroboram para as virtudes cardeais, a dizer, prudência, temperança, justiça e fortaleza, todas estas coisas elas contribuem para aproximar o homem de Deus e tornar o homem mais semelhante a Deus. No ato de rezar, que é um ato de se conversar com Deus, existem 2 coisas que atuam simultaneamente. Uma delas é a parte externa e outra é a parte interna. A parte externa, ela diz a respeito de todas as coisas pelas quais você dispõe o seu corpo fisicamente a atuar daquela maneira. Vou dar um exemplo, né? Você vai rezar e você utiliza palavras. As palavras, elas são um mecanismo externo. Você usa a imaginação, né, que eu vou colocar aqui como um mecanismo externo, não porque ocorre fora da mente, mas porque ela é material. A imaginação, ela é parte orgânica da mente, né? Ela não é um fenômeno intelectivo, não é um fenômeno metafísico, certo? Então, temos a imaginação, nós temos a liturgia, né? Nós temos os movimentos devotivos, todos eles são o caráter exterior do ato de rezar, de orar. E nós possuímos o interior, que é o crer, entender e amar aquela vontade a qual você está tentando colocar diante de você. Então, para que nós possamos dar um exemplo melhor, tá? Vamos tentar imaginar uma situação de problema, vamos criar um ser humano hipotético, vamos fazer com que ele reze, certo? A gente vai descrever toda uma cena, vamos tentar ser
o mais precisos possível nessa descrição. E a partir disso nós vamos poder analisar, né, em que vai consistir todos os elementos e onde que eles vão ter algum efeito, ok? Então, para começarmos com um exemplo um pouco mais simples, vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que ela tem alguma espécie de problema no seu cotidiano, né? Então, vamos imaginar aqui um adolescente, por exemplo, que ele quer passar numa prova, né? Ele precisa ser aprovado numa prova e ele decide fazer uma oração, tá? Então, vamos tentar descrever aqui a situação melhor, né? Ele caminha, ele vai para um canto afastado, se ajoelha, né? Já temos aqui um ato exterior, junta as mãos e começa a rezar, balbuciando e mentalizando coisas que fazem com que ele pense no conceito de Deus, né? Então, quando ele mentaliza o conceito de Deus, ao qual ele está se referindo, seja como o princípio de todas as coisas, seja como uma força maior, aquilo que vem maior, ele vai precisar, para comunicar esse conceito intelectivo, alguma coisa sensível, né? Ele vai precisar ter alguma imagem mental, alguma coisa, e ele vai usar isso com base naquilo que ele conheceu como referente a isso, né? As imagens que ele já viu a respeito disso. Às vezes ele pode ter um ícone que ele pode usar de referência, né? Dependendo do credo que ele tiver, ou da cultura, modo, estética e por aí vai. E por meio disso, ele vai se objetar em direção à intenção que ele tem, certo? Então, ele vai mentalizar aquilo que é a coisa que ele quer conseguir, né, para quem ele está pedindo, e ele vai exercer aqui 3 operações em cima desta coisa que ele deseja, né? E essas 3 operações, elas são muito importantes, que são o quê? Primeiramente, entender, ele tem que entender essa coisa que ele quer, ou seja, ele entende que ele quer passar na prova. Outra, ele acredita que ele pode passar na prova, porque ninguém realiza um ato, tá? Um ato voluntário, sem que haja algum grau de fé nesse ato. Então, não é possível que ele estivesse pedindo isso sem que existisse algum grau, mesmo que mínimo, de esperança de que tal ato poderia agir. O ser humano, se não tem esperança, não age, né? E, por fim, a vontade, né? Então, temos aqui as 3 operações que dizem respeito, inclusive, tá, à Santíssima Trindade. Nós utilizamos essas 3 operações para nos referirmos à divisão divina, né, trina. Ou seja, nós usamos a memória para nos referirmos ao Pai, nós nos referimos ao entendimento para nos referir ao Filho, e nós nos referimos à vontade para nos referir ao Espírito Santo, certo? Então, dentro da mística, da teologia e também em um aspecto metafísico do catolicismo, nós temos aqui um ato no momento de orar, também como constituição teológica do homem, que faz o homem se assemelhar à Santíssima Trindade, certo? Ok, até aqui tudo bem. Agora vem a questão, tá? Qual condição faria com que Deus cumprisse aquilo, tá? A primeira coisa que eu vou já estabelecer aqui é que quando o indivíduo ele exerce o ato de se colocar diante de Deus, ele está se colocando necessariamente abaixo dele e está colocando fé de que aquele conceito, aquilo que ele está dando a Deus, é capaz, certo, de fornecer aquilo que ele deseja. Então, o simples ato de rezar já aproximou aquele homem de Deus, certo? Isso é importante. E outro fator importante é nós entendermos que, na medida em que Deus cria o homem com uma disposição natural e sempre ordena a graça para que ele se santifique, pois se você faz um ato que faz você se assemelhar a Deus, necessariamente você precisa da graça suficiente para que isso se dê, tá? Lembrando, eu não estou tentando ser técnico aqui com referência à graça, tá? Por favor, não sejam minuciosos aqui comigo. Perdoem um pouco isso. Mas pensem que toda vez que um indivíduo pede
para amar e se aproximar de Deus, ele já se aproxima de Deus por esse mero ato, né? E Deus vai auxiliá-lo nisso, tá? Então ele se dispôs a rezar, nesse ato de se dispôs a rezar, ele já se aproximou em algum grau de Deus. Agora, o pedido que ele fez, né, não necessariamente é uma coisa que, se Deus cumprisse, o aproximaria dele, certo? Mas, se naquela condição específica, Deus tiver plena consciência de que realizar aquele pedido vai fazer com que aquela pessoa reze mais vezes, então é possível que esse pedido se realize em função disso. Entendem? Então, perceba que nós usamos aqui um exemplo de uma oração para uma coisa banal, né? Então, mesmo nessa coisa banal, uma coisa que pode vir a condicionar que aquilo venha a se realizar é que Deus queira que aquela pessoa reze mais vezes. Então ele pode olhar e pensar, ok, isso foi uma ação boa porque este humano, ele se aproximou mais de mim, se elevou mais por esse ato, e se ele tiver isto correspondido, porque caso contrário ele de forma alguma atuaria em direção a isso, então ele poderá se elevar mais, né? Então às vezes é concedida aquela coisa. Então vocês podem se perguntar, calma, mas e a pessoa que ela tem interesse em ser atendida por Deus, ela tem interesse por conhecer a Deus, mas Deus não a atende, né? Será que ela não estaria sendo privada de ter a graça de rezar mais vezes? Nós entraremos nessa questão, tá? Não se preocupem. Mas não ainda de imediato, porque é necessário a gente continuar explorando ainda a questão da oração, no seu sentido de quando ela é atendida. Prosseguindo. Se vocês verem como funciona todo o ensinamento da doutrina católica, todo o ensinamento da doutrina cristã, vocês notarão, é evidente, que ela sempre tenta nos ensinar a abdicar dos nossos desejos mesquinhos, das nossas vaidades, e sempre buscarmos uma vida cada vez mais desgarrada de nossos desejos, de nossos prazeres. Então, não se espera, tá, que quando nós vamos rezar, nós façamos isso como se fosse um pedido para o Papai Noel. Nós não estamos fazendo isso porque, eu quero comer bem, eu quero dinheiro, eu quero... Então, percebam, tá? Nesse exemplo que eu dei, que o indivíduo pediu ajuda numa nota. Existem condições nas quais se alinha com a vontade de Deus e se alinha com a santificação da pessoa que aquele pedido seja atendido. Entendem? Porque pense o seguinte, Deus, ele não pode atender um pedido que não vai santificar a pessoa, certo? Você não tem como receber por força divina algo que não vai aproximar, né? Não vai te aproximar de Deus. Deus, ele não opera isso enquanto causa. As coisas que te afastam de Deus, todas elas vão ocorrer por meio de privações. E Deus, ele não é capaz de operar as privações, né? Quando nós temos biblicamente a descrição de uma privação causada por Deus, é sempre dita num sentido metapoético. Tá? Deus, ele não pode operar privações. Ele opera bens. Então ele pode te aproximar dele. Então, vou dar um exemplo, tudo bem? Vamos supor que o indivíduo ele reze pedindo auxílio em um adultério. Ou o indivíduo reze pedindo auxílio em um roubo, né? Ou alguma coisa do gênero. Qualquer coisa que diminua a sua fé, esperança, caridade com o próximo, que afete alguma lei moral, alguma lei natural. Isto não tem como ser atendido por Deus, né? Então uma pessoa pode chegar e falar, não, mas eu fui fazer tal coisa que é considerado imoral e Deus me ajudou, eu rezei e ele me ajudou. É contraditório dizer que ele ajudou. Você pode dizer que a coisa aconteceu, entendeu? Que a coisa aconteceu, mas nada que é privativo pode ser operado por Deus, né? Então, você pode simplesmente atribuir causas naturais a isso ter ocorrido, né? Mas não uma influência divina direta. Mas agora prosseguindo. Por que eu estou comentando da questão da vida mais ascética, da vida de renúncia? Estou dizendo isso porque quanto mais orientada a sua santificação, mais garantia você vai ter de que a sua oração vai ser atendida, né? Muito mais firmeza e muito mais convicção você pode ter, e isso eu posso garantir com certeza para você. Então, por exemplo, tá?
Vamos supor que você reze, mas em vez de você pedir uma nota, em vez de você pedir dinheiro, não que isso seja mal, tudo bem? É bom até mesmo você pedir as coisas que te sustentam, porque isso é sim uma coisa que te aproxima. Mas não é uma coisa essencial. Você não precisa disso necessariamente para sua salvação. Você pode se salvar estando na miséria, estando no martírio, estando na angústia, né? Mas agora, se você reza pedindo força para jejuar, um exemplo, porque o jejum ele controla a sua temperança, né? E uma vez que você se torna mais temperante, todas as suas virtudes que atuam por meio da temperança se tornam temperantes, né? Então você vai ter uma prudência temperada, você vai ter uma fortaleza temperada, né? Você vai ter uma caridade temperada e por aí vai, né? Então, por exemplo, você está pedindo uma coisa que vai te ajudar a servir a Deus melhor. Isto não existe razão lógica para que não seja atendido, entende? Entraria em contradição com o modo como ocorre a ação divina, né? Então, esse é aquele tipo de oração que você pode rezar com muita certeza, né? Claro, toda oração, para que ela tenha efeito, já que o ato melhor te aproxima de Deus quando ele se assimila trinamente a Deus, ou seja, fé, esperança e caridade, toda oração que você fizer, você vai fazer com muita fé. Mas essas em específico são aquelas que você tem que olhar e falar: Deus sabe que é uma coisa difícil, Deus sabe que não é todo mundo que é doido de pedir ajuda para jejuar, mas ele atende, entendeu? Ou você pede ajuda, por exemplo, você pede para ele te santificar, você pede para ele te ajudar a livrar de um pecado, e por aí vai. Ou seja, todas aquelas coisas que te guiam a se santificar, todas elas você recebe atendimento divino. Mas agora, tá bom? Agora que entra algumas partes mais espinhosas. Vamos tentar problematizar esses argumentos dados até agora, essas explicações, né? Que eu peço perdão se não estão tão silogísticas, né? Mas vamos tentar complicar um pouco aqui a situação. Ora, vamos imaginar uma pessoa, tá bom? Que ela tem o vício da luxúria. Esta pessoa que tem o vício da luxúria, ela reza todos os dias para se livrar do vício da luxúria e não consegue. Ele não consegue se livrar desse pecado, né? Então você pensa, calma, ele está cumprindo uma coisa que ajuda ele a se santificar, mas por alguma razão ele não está conseguindo, né? Ele pode talvez ter evoluções, mas depois ele cai. Eu respondo isso de uma maneira simples, na verdade. Não é algo tão complexo a explicação para isso, né? Isso está, primeiro, no modo como a oração é feita, e segundo, no grau de vontade e virtude que a pessoa possui, certo? Vou explicar isso, tá? A explicação é um pouco densa, envolve muitos detalhes, então peço paciência para aquela pessoa que às vezes está um pouco cética, né, ou não muito crédula de que possa ser resolvida essa questão, para que a escute até o final. Como vocês se recordam, a oração ela possui uma parte exterior e uma interior, certo? Então, vamos supor, tá, que este indivíduo que ele quer se livrar da luxúria, ele se ajoelhe e ele comece a rezar para Deus pedindo ajuda para se livrar desse vício, certo? Os atos exteriores dele, tá? Seus lábios estão se mexendo para comunicar o que ele quer, seus joelhos estão no chão, né, doendo, para que ele possa ter mais devoção, mais concentração. Mas você tem que ver o interior da pessoa, né? Porque a ordenação das suas virtudes também entra na questão da oração. Este que é o grande problema, né? Porque se a oração ela envolve o grau de vontade que você tem, isso quer dizer que, se a sua vontade não for muito maior do que a vontade de pecar, a sua oração não vai ter o efeito que você imagina, né? Porque pensa o seguinte, Deus ele não vai te impedir de ter vontade por conta própria. Esse aspecto do seu livre-arbítrio não vai ser afetado, né? Não é à toa que você consegue desejar se condenar, você consegue desejar coisas que vão condenar a sua alma, né? Ir para o inferno. Então, ele não vai te impedir nisso, tá? Então, imagine que esta pessoa, ela se ajoelhou para rezar, ela pediu para se livrar do vício,
mas a sua vontade de se livrar do vício, né, por mais que exista, por mais que esteja lá, ainda não é maior que a sua vontade de cometer o vício. Entende? Então, não é uma luta que a pessoa vai ganhar em um dia. Vai ser dado como uma forma de tornar a pessoa mais forte no lugar de uma cura imediata do vício, tá? No lugar de uma cura imediata do vício, um combate para acabar com o vício. Por quê? Porque só no combate se aprimoram e se afiam as virtudes, da mesma forma, né, como se eu tivesse uma espada que só se afia em meio a combates, né, quando crava aço com aço. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela quer melhorar a virtude da paciência, tá? Que melhora junto todas as virtudes, porque as virtudes são interconectadas, e que por consequência vai aproximá-lo de Deus. Deus quer que essa pessoa seja mais paciente. Ele vai colocar situações para essa pessoa que vão afetar a sua paciência. Como ele vai controlar, fazer com que a pessoa se torne mais temperante? Colocando situações que afetam a sua temperança, né? Então essa pessoa vai tentar, sei lá, controlar a quantidade de comida que come, vai tentar controlar os seus vícios, né? Mas ela vai ter que lutar porque parte dela não quer largar essas vontades. Entende? Da mesma forma, a fortaleza da pessoa vai ser tentada. Como? Com sensação de desistência. Então, aquela pessoa que reza para se livrar da luxúria, que se dedica a isso, ela vai ter que ter, primeiramente, tá? Paciência. Ou seja, ela vai ter que ter paciência para esperar que isso ocorra. Pode ser que a pessoa não tenha essa paciência hoje. Ela vai ter que ter a temperança, porque sem a temperança, sem o amor pela temperança, ele não tem como obtê-la, né? Se ele não tiver a fortaleza, ele não vai resistir, entendeu? Às tentações, ele não vai resistir ao incômodo de se privar de um prazer e desta forma não vai conseguir se livrar do vício, e assim com todas as demais virtudes. Então, a questão aqui não é que a oração dele não é atendida, mas sim que ele ainda não possui os mecanismos suficientes para pedir verdadeiramente aquela cura, né? Não é à toa que, quanto mais santa a pessoa é, mais efeito possui a sua oração. Não é à toa que os católicos recorrem às orações dos santos. Não é à toa que muitas vezes nós temos o hábito de pedir a uma pessoa muito mais avançada espiritualmente que reze por nós, porque nós acreditamos que aquela pessoa rezará bem, né? Justamente porque muitas vezes nós rezamos, mas nós não temos as virtudes suficientes para pedir aquilo, nem a vontade suficiente, né? Então, não é uma questão de que a oração não é atendida. Não é essa a questão. A questão é que, para que ela seja atendida, você tem que realmente pedi-la. E como você vai realmente querê-la se o seu corpo inteiro está desvirtuado contra ela? Porque o seu estado de pecado, ele é contra o que você está pedindo. Entende? Então não se pode exigir uma coisa de imediata. Além de que, a luta que você ganha para derrotar o pecado, ela te faz odiar mais aquele pecado. Porque no dia que você conseguir vencer aquele pecado, você vai olhar para a luta que você teve para combatê-lo e vai falar, eu não posso perder isso aqui. Eu não posso perder essa virtude que eu adquiri, eu não posso voltar para esse pecado porque eu sei o quão difícil é. Não é? Você valoriza muito mais aquele combate que você lutou com dificuldade. E qual que é a grande dificuldade das virtudes, né? Qual que é a grande dificuldade das virtudes, que são elas tão essenciais para a nossa santificação? Que as virtudes não caem prontas em nós, né? É muito diferente, por exemplo, de você receber dinheiro, né, para se sustentar. É muito diferente de você conseguir comida, né? Todas essas coisas, se Deus quisesse fazer um milagre e te dar na sua mão qualquer tipo de alimento, coisa, ele poderia muito bem fazer isso sem que isso afetasse o seu livre-arbítrio, certo? Porque é um bem externo. Se fosse para cair pães na sua frente, isso poderia, não seria nenhum problema. Mas Deus, ele não tem como te forçar a ter virtude. Ele pode te dar a graça para ter virtude, mas não tem como te forçar a ter virtude. E como você vai ter virtude? Passando dificuldade. Não existe outro jeito, né? A glória do virtuoso, a glória do temperante, do paciente,
do justo, da pessoa que é justa mesmo em meio à injustiça, só vai acontecer por meio da injustiça. Então você vai ter que padecer de males nesse mundo. Então, a questão é a seguinte. Muitas vezes, tá? Voltando àquela questão que eu disse que responderia mais adiante, tá? A pessoa que quer realmente conhecer a Deus, ela reza, mas Deus não atende a oração dela, então ela não sente motivo para continuar rezando. Já pararam para pensar que às vezes a oração dessa pessoa não é atendida porque essa pessoa, no fundo, não está disposta a realmente se comprometer com aquilo? Porque se o objetivo de Deus é santificar a pessoa, o que a pessoa pretende ganhar se a pessoa não está disposta a sofrer? Se ela só vai conseguir adquirir virtude sofrendo? Ou será que a pessoa crê que ela vai acabar com um vício sem sofrimento, sem nenhuma abstinência, sem nenhum incômodo? Isso não existe. Né? Então, por isso eu volto naquele assunto. Que direito nós temos de reclamar? Né? Nós nascemos no vício, crescemos no pecado original, né? Consentindo com eles, então não tem essa história de que não, mas eu não consenti em nascer com o pecado original, né? Mas consentiu em praticá-lo, não é? Se não tivesse consentido em praticá-lo, não estaria em pecado hoje, como nós estamos, né? Não teria vícios, nenhum tipo de má inclinação. Todas as virtudes estariam no seu máximo grau, mas não estão. Né? E qual que é o remédio para as virtudes em mau estado? Dificuldades. Dificuldades. Então, se você tem pouca paciência, você vai ter que esperar em muita fila longa. Você vai ter que fazer muita coisa que testa a sua paciência. Se você é uma pessoa que passa raiva, vai ter que passar em dobro. Porque é aguentando a mais raiva ainda que você aprende a controlar a sua raiva. Se você é uma pessoa morna, que não tem iniciativa, vão vir muito mais situações que vão instigar você a cair na mornidade, a cair na tibieza, né? Ficar preguiçoso. Então, esse é um aspecto importantíssimo, né? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Vocês estão notando que, diferente de outras discussões, como, por exemplo, a imortalidade da alma, a existência de Deus, a efetibilidade das orações, ela envolve uma quantidade de elementos gigantesca, né? Ou seja, da mesma forma como em certas ciências, como a estatística, né, como a ciência econômica, dentre outras que envolvem uma grande gama de ações humanas e situações, quando nós estamos falando do análise metafísico da oração, é algo muito mais complexo, porque você envolve uma infinidade de microfatores, entende? Você consegue traçar, né, um elemento principal de que você reza te aproxima de Deus, é bom que Deus te atenda para que você o ame mais. Porém, existem muitos outros fatores que obrigam você, primeiro, a não ganhar a coisa de primeiro, né? Ou seja, a ter que persistir a oração por muito tempo, até que algo dê. Em outros casos, a coisa vem de imediato. Tá? Quem tem o hábito de oração sabe disso. Algumas coisas vêm todos os dias. Tá? Isso pode acontecer com você na sua vida de oração. Você reza o rosário e todo dia você vê algo do rosário acontecer. Entende? Eu já presenciei isso. Todo dia, sem falta. Se você faz o diário espiritual, você vai ver. Nunca passa um único dia sem que alguma das coisas que você reza diariamente se realize. Né? Uma atrás da outra. Né? Mas como não estamos aqui comentando de experiência pessoal, estamos falando de uma forma mais ampla, né? Prefiro me manter um pouco mais nisso que estamos comentando agora. Né? Então, a gama de coisas é muito maior. Então, existe sim razão para que a oração não seja atendida de imediato. É uma presunção muito grande nossa, tá? Querer que, mas eu rezei é para acontecer. Mas eu gosto de tal coisa, então quero que seja assim. Tudo bem, mas você tem vícios. E você não vai curar os vícios sem sofrer, né? E principalmente se você for cristão, tá? Se você é amado por Deus, pode ter certeza, Deus não vai demorar para te mandar dificuldades. Porque se você não receber dificuldades, você não vai se santificar. Entende? Então aquele indivíduo que é ímpio, que é mau, que pratica injustiça, você olha para ele e pensa, caramba, quando vão vir as dificuldades na vida dele? Vocês já pararam para pensar que sem as dificuldades ele se permanece nos vícios e não melhora? Percebem que isso já é uma punição? Se deixar estar na facilidade sem receber dificuldades é uma punição para o indivíduo que não é perfeito. Ou seja,
apenas poderia exigir que não lhe ocorra o mal, a dificuldade, a angústia, a dor, aquele indivíduo que não tem nada para ser purgado. Aquele indivíduo que é literalmente, no sentido mais claro do termo, um santo. Se tem pecado, justamente padece porque tem vício. E se tem vício e concorda em padecer a dor de bom grado, se santifica, eleva-se à virtude, apenas ganha com isso. Né? Nada tem a perder com o sofrimento. Se a vontade de Deus sempre se cumpre, e a sua vontade for que se faça a vontade de Deus, nunca vai haver uma vontade sua que não se cumpra. Né? Mas agora, de que maneira se dá, tá, esse fenômeno da oração? Será que ele é um fenômeno físico, né, como alguns tentam defender? Né? Eu já adianto que não, tá? Isso não é possível, porque a própria mecânica da coisa não envolve física. Tá? A mecânica da coisa é algo metafísico e que se dá por meio de causalidade. Né? Para entender isso melhor, eu vou conceituar 2 modos pelo qual Deus pode atender as coisas. Tá? E isso eu acredito que vai sanar as dúvidas de muitas pessoas que talvez se angustiem muito com isso. Né? Uma coisa muito comum nas observações dos céticos, tá? É quando, por exemplo, tá? Vamos supor que uma pessoa ela reze para que alguma coisa ocorra, né? Então, vamos supor, tá, que uma pessoa está sendo assaltada por um ladrão e do lado cai uma árvore, né? Uma árvore cai em cima do ladrão e ele começa a comemorar, ele agradece a Deus. Porém, você descobre, olhando para o lado, que na verdade foi um lenhador, tá, que cortou a árvore, e então a árvore caiu sobre o ladrão. E esta pessoa, ela poderia dizer da seguinte maneira: veja, como que foi Deus que atendeu a sua oração, se esse lenhador que cortou a árvore, e outra, ele já estava cortando a árvore, e ele já ia cortar a árvore antes que você rezasse. Né? Ou seja, não, veja bem, amigo, como você vai dizer que foi Deus, tudo bem, que atendeu a sua oração, ou que esteve envolvido com isso de alguma forma, se casualmente aquele lenhador já iria cortar aquela árvore, né? Ora, isso para o cético é um problema, mas para o cristão não deveria ser. Por quê? Porque isso é o que nós chamamos, né, de operação divina por meios naturais, ou seja, ele utiliza da própria realidade, dos próprios elementos naturais das coisas para que realize aquele prodígio. Né? E como que ele pode realizar isso antes que a pessoa reze? Muito simples, onisciência. Se nós estamos tratando de um Deus onisciente, se nós estamos tratando do Deus como nós o definimos, isso não deveria ser um problema. Ele sabe o que você vai rezar. Então, ele já adianta para cumprir aquela oração naquele instante onde você vai precisar. Né? E isso não nos deve estranhar, tá? Naquela questão de, se Deus sabe que eu vou rezar, então por que eu rezo? Né? Eu inverteria essa questão para a seguinte hipótese, tá? Um certo homem, né, sabendo que Deus previa o futuro, decidiu não rezar. Né, não rezar e pensou: Deus já sabe o que eu vou pedir, então eu não vou nem começar o ato de devoção. Certo dia, uma pessoa querida para ele adoece, né, e ele pensa: não vou rezar. Né? Porque Deus já sabe o que eu vou fazer, ele já sabe o futuro, então não tenho para quem rezar. Então essa pessoa eventualmente faleceu. E o homem pensou: caramba, se Deus sabia que eu ia rezar, por que ele não me atendeu? Ora, o simples ato de Deus saber que você vai rezar só funciona se você de fato rezar. Então essa que é o X da questão. Então essa reflexão de que não, mas olha, se Deus sabe que eu vou rezar, então por que eu tenho que rezar? É uma questão que não faz muito sentido, né? Porque você tem que efetivamente rezar, né, para que ele saiba que você vai rezar. Se você não vai fazer de fato isso, se você não fez de fato isso, não faz sentido colocar isso dentro da onisciência divina, não é? E Deus meramente saber o que você precisa é muito diferente de você recorrer a Ele, né? O ato de você recorrer a Ele, de você ter a conceituação do sumo bem, você ter a conceituação do sumo princípio, reconhecer Ele como dotador de tal poder e ir até Ele, né, que é um ato devotivo,
é muito diferente de você saber que esse ato devotivo está lá, né? E não ligar muito para isso, não interagir com isso, não agir com esse fato, né? Agir apenas com as coisas físicas, apenas com as coisas do seu cotidiano, aquelas que estão com você, não é? Então, tá, já aproveitando esse gancho para responder por que não faz sentido que a oração opere de forma material, né, ou com física quântica, como algumas pessoas tentam explicar, né? Você tem essas correntes nova era que falam que não, você emite vibrações, as vibrações vão movimentar as moléculas e as coisas vão se realizar. Não, isso não faz sentido, né? Eu que não entendo física quântica sei que não é assim que física quântica funciona, tá? Qualquer pessoa minimamente entendida no assunto, né, ou até mesmo um leigo que pesquisou alguma coisa para ter noção, percebe que as explicações que eles dão não fazem sentido, tá? Mas mesmo assim, não seria necessário aprofundar nisso para saber que não é um fenômeno físico, porque como nesse caso que nós demos do lenhador, tá? Qual foi a ferramenta que Deus utiliza, né, neste caso, para que a árvore caia? Ele não usou moléculas quânticas, não foi necessário, tá, que ocorra algum fenômeno de física quântica, qualquer coisa do gênero. Não, ele sabia que a pessoa ia rezar. Isso santificaria a pessoa, ajudaria ali naquele contexto, tá? E já estava pré-ordenado assim desde o início dos tempos. Entende? Ou seja, utiliza-se da própria causalidade natural dos próprios eventos. Não precisa de física quântica para isso, né? A própria forma como o universo vai ser concebido, né? Mentalizem, se Deus ele vai criar o universo, ele sabe tudo o que vai acontecer, ele sabe todas as orações que vão ser feitas e toda a realidade já é feita, organizada de acordo com essas orações que serão feitas, né? Então, isso não deveria ser a priori uma dificuldade para o nosso intelecto, né? Isso deveria ser algo que é intuitivo, né? Então quer dizer que eu sou burro por não ter pensado isso? De forma alguma. Por quê? Porque todas aquelas coisas que são óbvias para a nossa santificação passam como uma nébula pela nossa cabeça, né? Por quê? Porque nos é exigido que nós nos esforcemos para encontrar essas informações. Às vezes coisas óbvias da fé nós não percebemos, né? E nós não entendemos por quê, né? Coisas que se fosse outro assunto viria rápido para a nossa cabeça, mas que quando se trata desses temas, há muito custo, sob muita dificuldade, sob muito pensamento, essas coisas penetram na nossa inteligência, não é? Então, quando entramos nessa questão de arte, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Artigo científico prova que orações não funcionam. Eu penso, como caramba um artigo científico vai tratar de um assunto desses, né? Então você vê que as discussões geralmente que andam em torno dos efeitos das orações não fazem muito sentido, tá? Por quê? Por exemplo, o indivíduo dizer que algo ocorreu por acaso, tá bom? Foi por acaso que tal coisa aconteceu, foi uma mera coincidência, tá? Vamos tentar analisar um pouco mais a fundo o que a pessoa quis dizer com coincidência, tá bom? Ora, coincidência é quando uma coisa coincide, né? Se você está dizendo que foi coincidência que a coisa ocorreu de acordo com a oração, você não está rebatendo a ideia. Então isso não é uma boa forma de falar, você está falando que, pelo contrário, a coisa coincidiu com o que a pessoa queria, tá? Então o termo mais adequado para a pessoa querer rebater a oração seria ela dizer que foi algo, né, não intencional, dizer que ela rezar não foi a causalidade direta da coisa. Ora, isso não pode ser determinado, tudo bem? Assim como o oposto também não pode. Eu não tenho como determinar, tá? Que a oração foi causa direta daquele evento, e eu não tenho como determinar que aquele evento, né, ocorreria se não fosse aquela oração. Mas o que eu posso determinar? Eu posso determinar que essa fórmula do efeito da oração, ela é lógica, né, ela possui um grau de necessidade e ela existe na realidade. Então, não é possível que nós analisemos em microdetalhes o que é e o que não é efeito de oração na realidade. Por quê? Porque, diferente da análise da existência de Deus e da imortalidade da alma, estamos falando de algo que envolve uma multiplicidade de dados enorme, tudo bem? Então, por exemplo, quando você vai analisar um fenômeno na economia, olhe a quantidade de dados que você tem que analisar para saber que uma coisa ocorreu de certa forma,
tá? Aqui na questão da oração, a quantidade de dados é ainda maior, tá? São todos os dados da realidade, não é como na economia. Claro, a economia envolve sim todos os dados da realidade, mas ela é muito mais focada nas questões de troca e comércio. Quando estamos falando aqui da questão metafísica, envolve literalmente tudo, tá? Mas, pelas mecânicas conhecidas da oração, por uma certa intuição, nós conseguimos às vezes identificar as coisas que são mais óbvias, tá? Então, aquelas coisas que são muito óbvias, muito mais exageradas, assim, dá para você mais facilmente associar um efeito de oração, né? Mas aquelas que não o são, não podem ser diretamente associadas. Então, assim, o cristão ele não deve tentar, a todo custo, defender que não, olha, necessariamente isso foi causa da oração, tal coisa não sei o quê, porque não pode ser afirmado nenhum nem outro, tá? Você não tem como provar de forma política que uma coisa ocorreu por efeito de que você rezou, e você não tem como provar de forma política que aquela coisa não ocorreria, certo? Ou seja, aquela coisa não ocorreria, na verdade, independente da pessoa que ter rezado. Ou seja, nem o ponto do cético, nem o ponto do crente vão funcionar aqui nessa tese. Qual que é o ponto daquele que crê na oração que ele pode de fato demonstrar necessariamente? Que esta mecânica, ela existe na realidade, que ela tem uma estrutura e que ela está dispersa na realidade. Agora, enquanto fenômeno geral, enquanto fenômeno específico, isto foi efeito de oração, aquilo não foi, aquele. Não é assim que funciona, tá? A não ser que nós estivéssemos falando de uma revelação divina, ou seja, o próprio Deus revelasse isso, certo? Então, por exemplo, o indivíduo que é católico, né, que acredita no magistério, acredita na revelação, ele pode, por exemplo, acreditar que tal milagre foi de fato, por exemplo, um efeito de uma oração de um santo, né? Uma vez que aquilo esteja reconhecido pelo magistério, uma vez que aquilo tenha um caráter dogmático, não é? Mas se nós não estamos falando de um termo de revelação, se estamos tratando aqui de uma razão mais fixa, né, independente dos mistérios, não temos como determinar fenômenos particulares. Nós temos como tratar a efetibilidade da oração como um fenômeno geral. Como este é um assunto de grande amplitude, justamente por envolver tantos microdetalhes, né, eu não acredito que com estes minutos que eu trouxe aqui, com esse tempo, eu tenha conseguido tratar de uma forma satisfatória o tema. Então, eu vou deixar para que os comentários dados, né, tal como as críticas, que vão ser muito importantes, sirvam de referência para que possam haver mais vídeos expandindo este tema, né? Visto que eu consigo já imaginar algumas possíveis objeções que possam vir. Vou dar um exemplo, tá? Dar um exemplo muito comum. Uma das premissas das quais a argumentação aqui a respeito da eficabilidade das orações se utiliza é o argumento de que, né, Deus quer que você se santifique e, portanto, se você tentar fazer algo que vai te santificar e te fazer a semelhança dele, ele vai atender esse pedido, certo? Essa é uma das premissas que foi muito utilizada aqui, né? Só que essa premissa, por exemplo, ela poderia ser objetada dizendo o seguinte: se Deus de fato quisesse que as pessoas se santificassem, todas elas seriam santas, né? Todas elas seriam feitas para ser santas e não haveriam pessoas que se condenam. Essa é uma objeção que poderia ser levantada contra essa premissa, o qual eu responderia, né, utilizando como argumentos a existência do livre-arbítrio. Claro, vocês conseguem aqui ver de claro mais pormenores que vão se desenvolver, né? Por exemplo, o livre-arbítrio ele possibilita que não seja necessário, né, que todos estejam em tal situação, mas Deus permitir algo que vai contra a semelhança com ele não desatende às necessidades de Deus? Certo? Para alguns pode parecer óbvio que não, né, porque o conteúdo ontológico de Deus não permite isso, mas isso é uma coisa que pode ser levantada. Então, eu vou deixar esse vídeo propositalmente, de certo modo, em aberto, e vou fazer algo parecido com vídeos anteriores que eu fiz, onde aquelas questões que ficaram em aberto, né, de forma acidental, eu futuramente em outros vídeos respondi por meio dos comentários, né, tanto os comentários... Não, na verdade eu fiz principalmente com os comentários ofensivos, mas se tiver comentários bons, né, produtivos, eu posso tentar fazer uma seleção
para que este tema possa avançar. Então, listem melhor as situações de dificuldade. Lembrando, eu não estou tratando estes temas na postura de um diretor espiritual, né? Eu ajudo algumas pessoas, mas eu não estou tratando isso aqui com a postura de um diretor espiritual, mas sim meramente por uma visão mais técnica, uma visão de alguém que estuda o tema, e não a visão de alguém que está se pondo como um monge, um mestre da oração. Então eu posso te falar as formas, eu posso te falar o que funciona. Não quer dizer que eu sou um mestre erudito na oração, não quer dizer que eu estou num nível avançado, estou ascendendo. Não é isso. Então aqui são questões de descrições técnicas, questão de explicar a mecânica pela qual funciona e etc, etc. A teoria das virtudes é algo muito extenso, o qual eu já quis fazer um vídeo inteiro sobre as virtudes. Então, pelo fato de ser extenso e pelo fato de os temas tratados aqui envolverem as questões das virtudes, eventualmente, provavelmente, quase certeza, na verdade, elas voltarão a ser tratadas aqui, também para poder expor melhor este tema. Peço desculpas de antemão se algumas coisas atrasam aqui no canal. Então, por exemplo, existem certas séries de vídeos que eu me comprometo a fazer, mas não dou continuação. Eu comecei a fazer a leitura de Ética Nicômaco, não quer dizer que eu vou parar de fazer essa leitura, mas meramente que, por questão de tempo, por questão de organização, afazeres, eu não tenho tido a disponibilidade que eu poderia gostar de ter para fazer os vídeos. Além de que eu ando tentando ser um pouco mais perfeccionista, eu não quero trazer erros para os vídeos e também não gostaria de tratar temas que eu posso eventualmente mudar de ideia. Então aquelas coisas que estão em desenvolvimento, aquelas coisas que eu ainda estou lendo disputas, ainda estou analisando os dois lados, eu estou evitando trazer. Para evitar casos como os erros de Kant, por exemplo, né, onde depois eu tive que fazer um vídeo de retratação fazendo correções com aquelas coisas que não forem precisas, para que isso não se repita com mais autores, eu vou ter mais paciência, vou esperar eu me fundamentar melhor por meio de comentadores naquelas coisas que eu estudo, para que posteriormente elas possam ser trazidas. Então vou pedir paciência com respeito a isso, até porque também as ciências elas são muitas, os temas de estudos eles são muitos, e todos eles são muito ricos e possuem muitas coisas a serem estudadas, e eu sou só uma pessoa, né? Então não é uma coisa que será tão breve. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Você que é novo, confira os outros vídeos no canal, pode ser que te interesse. Temos mais vídeos tratando as questões dos dogmas da fé por meio de vias metafísicas. Eu particularmente gosto muito do nosso vídeo sobre a Santíssima Trindade. Eu acredito que consegui expor bem as nuances que eu queria, os aspectos que eu queria demonstrar, os argumentos. Eu acredito que a exposição histórica naquele vídeo também ficou satisfatória. Confiram a HQ de São Tomás de Aquino, que geralmente é divulgada aqui. Está atualmente com 7 capítulos. Como ela é uma produção muito difícil de se fazer, justamente pela questão do tempo, justamente pela questão da ilustração, criação de roteiro, dê uma conferida. Caso você goste, dê o seu apoio, né? Não force apoio para aquilo que não for evidentemente bom. E se houver defeitos, cobre melhorias, né? Não tenha medo de cobrar melhorias, porque se trata de uma obra devotada a um santo, que é expor a vida de São Tomás de Aquino, e para tal é preciso que haja uma crítica sucinta. Então aquelas coisas que se referem às vezes a um defeito de roteiro, às vezes defeitos no desenho que devem ser cobrados, tá? Os erros de desenho eles não podem permanecer, isso é algo corrigível, e o indivíduo que leu uma coisa ele pode cobrar isso, além, claro, de conselhos, né? Conselhos são sempre bem-vindos. Enfim, fico grato a todos aqueles que acompanharam até aqui. Os erros técnicos que vierem a surgir eu vou corrigir posteriormente. Eu não consegui embainhar um roteiro para este vídeo que vocês estão ouvindo neste momento, tal como
não tem sido possível me organizar com muitas coisas a respeito do canal. Eu estava fazendo as minhas coisas cotidianas, né? Eu estava fazendo uma leitura, rezei um pouco, me veio o impulso de que eu precisava fazer esse vídeo. E por meio deste impulso, eu não pensei duas vezes. Eu só peguei o celular, abri o gravador e comecei a gravar. Fiquei caminhando pela casa enquanto gravava. Então foi dessa maneira que esse vídeo surgiu. De outro modo, se fosse para me organizar, fazer roteiro e tudo mais, o vídeo não ia sair, ia enrolar. Às vezes eu sou perfeccionista e alguns vídeos eu começo a gravar e não posto, tá? Isso já aconteceu com alguns vídeos. Alguns vídeos eu comecei a gravar, me enrolei, não consegui ser preciso com a coisa que eu queria expor e deletei. Mas eu também não posso me levar a esses caprichos. Eu não posso tentar ser tão preciso, porque saem poucos vídeos. Eu, pela minha situação, não tenho como manter uma frequência alta, né? A não ser que a minha forma de se expressar nesses vídeos não muito bem elaborados seja tão ruim que mais atrapalhe o entendimento e mais gere confusões do que resoluções. Neste caso, aí eu teria que evitar fazer esse tipo de conteúdo nestes modos, né? Sobre esse tipo de configuração. A leitura de Aristóteles, ela não rende esse tipo de defeito, porque o ato de ler não envolve organizar um roteiro, não envolve muitas coisas, então é algo muito prático. Os únicos problemas dos quais isso demanda realmente é a questão do tempo, é a questão de que eu tenho já a minha lista de leituras pessoais, então se eu pegar Aristóteles para ler, isso pode atrapalhar um pouco. Recentemente eu tenho tido em torno de 1 hora para ler no dia, muito diferente do tempo que eu tinha antes. Antes eu tinha bem mais tempo, às vezes eu ficava 4 horas, até mais. Mas ultimamente tenho tido pouquinho tempo, então eu tento aproveitar ele bem, né? Eu não posso, por conta do canal, deixar de aprimorar os estudos. Mas eu sei que existem as pessoas que gostam desse conteúdo, por incrível que pareça, existe quem goste, existe quem peça os vídeos, então se eu consigo ajudar alguém com eles, eu fico feliz. Já visto que, né, já em muitos momentos eu cheguei a considerar não dar continuidade ao canal e apenas me enfocar nos meus vídeos, nos meus estudos de forma pessoal, não expor de forma pública, para que eu possa me aprimorar melhor antes de comentar mais vídeos. Mas como eu percebo que eles ajudam algumas pessoas, né, às vezes tiram dúvidas, às vezes orientam, eu percebi que mesmo ainda não tendo uma formação perfeita, dá para ajudar em algum sentido. E poderia ser um mal se de certa forma eu parasse os vídeos. É nessa esperança que eu decidi continuar fazendo alguns vídeos, mesmo que com uma frequência ruim, né? E a razão pela qual eu simplesmente não parei, simplesmente não travei essas postagens. Enfim, fiquem com Deus, rezem o rosário todo santo dia. É um livro que eu recomendo muito, tá bom? Para quem tem dificuldade com o rosário, para quem tem muita dificuldade com algum vício que não consegue se livrar por nada, você que está 1 ano, 2 anos tentando se livrar de um vício, não consegue largá-lo. Recomendo muitíssimo um livro que eu recomendei para amigos meus, inclusive, que é o Segredo do Santíssimo Rosário, né, de Santo Afonso Maria Grigão de Montfort. É um livro muito bom, ele explica de forma muito boa certas dúvidas e eu recomendo ler ele em uma só, né, não em um dia, mas direto. Não foque muito em outros nesse momento. Leia ele de uma vez, porque existem conselhos nele que só funcionam melhor quando você lê os que vêm mais adiante. Então é bom vocês terem a coisa completa. Não é legal vocês pegarem um conselho e por faltar outros conselhos que vêm em páginas seguintes, vocês terem uma dificuldade maior. Então é um livro que vai ajudar muito vocês na oração do rosário, para conseguir rezar ali com mais atenção, mais foco, mais qualidade. E também ele é um livro para você divulgar. Muito provavelmente, se você ler esse livro, ele vai te ajudar e você vai querer passar ele adiante. Às vezes, o indivíduo que possui uma base mais forte na filosofia, na metafísica, nas áreas intelectuais, ele não tem muito apreço por ler leituras espirituais, justamente porque elas possuem uma linguagem muito simples ou parecem dizer coisas muito óbvias, mas a grande realidade é que é muito mais fundo do que se parece. E muitas vezes, mesmo a pessoa acreditando que já sabe como fazer algo, mesmo ela já tendo visto um vídeo, mesmo ela sentindo que já entende de um assunto, a repetição ela tem poderes específicos para te fazer meditar aquele tema e realmente compreender. Você leva em prática muito melhor aquilo que você meditou do que aquilo que você simplesmente leu. Então,
É justamente por essa razão que nós escutamos as mesmas homilias todos os anos, justamente por essa razão que nós lemos muitas vezes conteúdos sobre o catolicismo, de assuntos que nós já lemos anteriormente, que vão repetir às vezes nada de novo, às vezes uma coisinha apenas nova, às vezes você vai encontrar algo novo naquilo que você já ouviu antes, que você algum detalhezinho, alguma nuance, algum aspecto que você nunca tinha reparado, mas em geral, o efeito disso é que, para que na sua imaginação imediata, nas suas memórias recentes, sempre estejam frescas coisas boas. Então, a sua memória recente, as coisas que estão na sua mente, na sua cabeça, elas influenciam muito no seu pensamento, certo? Então, se você vai assistir um filme, aquele filme vai rodar na sua cabeça. Se você joga Minecraft, você vai imaginar as coisas quadradas depois. Então, do mesmo modo, se você consome coisas problemáticas, ruins, com inclinações ruins, ou algo que dê tentação, esta coisa ela vai estar na sua cabeça e vai ser um problema. Então, o ato de você ler coisas que você já conhece, que você já sabe, escutar o que você já sabe, serve não para você aprender, porque a pessoa que busca erudição muitas vezes cai nessa armadilha. Eu já caí nessa armadilha muitas vezes. Não vou ler tal coisa porque eu já sei o conteúdo. Não é essa a questão. A questão é que você tem que estar com isso fresco na cabeça a todo momento. Então, a leitura bíblica, a leitura do Evangelho vai fazer com que isso esteja fresco na sua cabeça. E a todo momento do dia, tudo que você lembrar vai ser imaginado nos termos teológicos, nos termos espirituais, místicos. E deste modo, a todo momento vai ser fácil você se retirar para rezar. Você não vai ter dificuldades para, no meio do dia, você ter que começar a se concentrar. Então, às vezes, você quer começar a rezar no meio do dia, você quer puxar uma oração para fazer alguma atividade e você não consegue se concentrar bem. Ora, isso ocorre porque a sua mente está imersa em outras atividades, imersa em outros problemas. Mas aquela pessoa que estiver sempre imersa em coisas espirituais, sempre tem alguma leitura espiritual auxiliar ao seu lado, mesmo daquelas coisas que ele pensa já saber, aquela leitura auxiliar vai manter a mente dele fresca onde deve estar. E isto vai ser muito útil, muito útil. Porque ele não vai precisar fazer todo um processo para conseguir se concentrar na oração. É como se ele estivesse sempre rezando, porque ele está sempre pensando em Deus, sempre pensando em como compatibilizar aquilo que ele está vivendo com aquilo que ele lê no Evangelho, com aquilo que ele lê, às vezes, na leitura da vida de um santo, a fala de algum, e por aí vai. Por exemplo, eu tenho um amigo que de 6 em 6 meses ele lê Confissões. Acho que era mais ou menos esse o intervalo, eram 3 meses. De tempos em tempos ele lê Confissões. Ele já deve ter lido as Confissões de Santo Agostinho já umas 6, 7 vezes. E é algo muito útil para ele. Então, se você tem algum livro espiritual que você gostou muito, criou afinidade, às vezes a vida de um santo, escolha ele para fazer repetição. Não é perda de tempo. Pelo contrário, você não está fazendo isso porque você quer aprender uma informação nova, porque você quer se enriquecer com a gula do intelecto. Não é nada disso. Você vai fazer isso para você ter na sua cabeça aquilo que tem que estar na sua cabeça. Fique com Deus, vão em paz. E é isso. Até o próximo vídeo.